Mas durante 2014 até 2022, sim, a situação era a mesma, com pessoas morrendo na linha de contato. Ninguém o parou, você sabe disso. Nós tivemos conversas com ele, muita conversa, minha conversa bilateral. E nós assinamos com ele, eu como um novo presidente. Em 2019, eu assinei o acordo com ele. Eu assinei com ele, Macron e Merkel. Nós assinamos um cessar-fogo. Cessar-fogo. Todos eles me disseram que ele nunca vai embora. Nós assinamos um contrato de gás com ele. Contrato de gás, sim. Mas depois disso ele quebrou o cessar-fogo, ele matou o nosso povo. E ele não trocou prisioneiros. Nós assinamos a troca de prisioneiros, mas ele não fez isso. Que tipo de diplomacia, JD, você está falando? O que você quer dizer? Estou falando sobre o tipo de diplomacia que vai acabar com a destruição do seu país. Senhor, presidente, com respeito, eu acho desrespeitoso da sua parte entrar no Salão Oval e tentar discutir isso na frente da mídia americana. Neste momento, vocês estão indo por aí forçando recrutas a irem para a linha de frente porque vocês têm problemas de mão de obra. Você deveria estar agradecendo ao presidente por tentar colocar um fim nisso. Você já esteve na Ucrânia para dizer quais problemas temos? Eu estive lá uma vez. Na verdade, eu assisti e vi as histórias e eu sei o que acontece. Você traz pessoas, você as leva em uma turnê de propaganda. Senhor presidente, você discorda que teve problemas como trazer pessoas para o seu exército e você acha que é respeitoso vir ao Salão Oval dos Estados Unidos da América e atacar a administração que está tentando evitar a destruição do seu país? Muitas perguntas. Vamos começar do começo. Claro, primeiro de tudo, durante a guerra, todo mundo tem problemas, até você. Mas você tem um lindo oceano e não sente isso agora. Mas você vai sentir no futuro. Deus abençoe. Você não sabe disso, Deus abençoe. Não é guerra. Não nos digam o que vamos sentir. Estamos tentando resolver um problema. Não nos digam o que vamos sentir. Eu não estou te dizendo porque você não está em posição de ditar isso. Lembre-se disso. Você não está em posição de ditar o que vamos sentir. Nós vamos nos sentir muito bem. Nós vamos nos sentir muito bem e muito fortes. Você não está em uma posição muito boa agora. Você se permitiu estar em uma posição muito ruim. Ele está certo sobre o começo da guerra. Você não está em uma boa posição. Você não tem os cartões agora conosco. Você começa a ter carro. Agora, você não tem... Você está apostando com a vida de milhões de pessoas. Você está apostando com a Terceira Guerra Mundial. Você está apostando com a Terceira Guerra Mundial. E o que você está fazendo é muito desrespeitoso com o país. Este país que te apoiou muito mais do que muitas pessoas disseram que deveriam. Você já disse obrigado uma vez? Ah, não. Nesta reunião inteira, você já disse obrigado. Você foi para a Pensilvânia e fez campanha para o... Em outubro, ofereça algumas palavras de apreciação pelos Estados Unidos da América. Ah, e o presidente que está tentando salvar seu país. Por favor. Você acha que se você falar muito alto sobre a guerra... Ele não está falando alto. Ele não está falando alto. Seu país está em grandes problemas. Espera um minuto. Não, não. Você falou muito. Seu país está em grandes problemas. Eu sei. Você não está ganhando. Você não está ganhando isso. Você tem uma boa chance de sair bem. Por causa do senhor. Presidente. Estamos ficando em nosso país, permanecendo fortes. Desde o começo da guerra, estivemos sozinhos. E somos gratos. Eu disse obrigado. Você não esteve neste gabinete. Nós te demos, através desse presidente estúpido, 350 bilhões de dólares. Nós te demos equipamento militar. E você encontrou um bravo. Mas eles tiveram que usar nosso exército. Se você não tivesse nosso equipamento militar, essa guerra teria acabado em 2 semanas, em 3 dias. Eu ouvi isso do Putin. Em 3 dias, isso é algo que talvez aconteça em menos de 2 semanas. Claro, sim. Vai ser uma coisa muito difícil de fazer, negócios assim. Obrigado. Eu disse. Exceto um americano. Exceto que há desacordos e vamos litigar esses desacordos em vez de tentar resolvê-los na mídia americana. Quando você está errado, nós sabemos que você está errado. Mas você vê, eu acho que é bom para o povo americano ver o que está acontecendo. É muito importante. É por isso que eu mantive isso por tanto tempo. Você tem que ser grato por não ter os carros. Você está enterrado aí, seu povo está morrendo. Você está com poucos soldados. Escute, você está com poucos soldados.
Seria uma coisa muito boa. Então você nos diga, eu não quero um cessar-fogo. Eu não quero um cessar-fogo. Eu quero ir e eu queria isso. Olha, se você pudesse conseguir um cessar-fogo agora, eu te digo, você aceitaria para que as balas parassem de voar e seus homens param de ser mortos. Claro que queremos parar a guerra. Mas está dizendo que não quer ver. Eu quero ver SP garantido, porque você conseguirá uma trégua mais rápida. Pergunte ao nosso povo sobre o cessar-fogo, o que eles acham. Não havia. Para você. Isso não foi comigo. Isso foi com um cara chamado Biden, que não era uma pessoa inteligente. Isso foi com o Obama. Era seu presidente, isso foi com o Obama. Quem te deu os lençóis? E eu te dei os javelins. Sim, eu te dei os javelins para derrubar todos aqueles tanques. Obama te deu lençóis. Na verdade, a declaração é que Obama deu lençóis e Trump deu javelins. Você precisa ser mais grato. Porque, deixa eu te dizer, você não tem as cartas. Com a gente, você tem as cartas, mas sem a gente, você não tem nenhuma carta. Mais uma pergunta? Vai ser um acordo difícil de fazer? Porque as atitudes precisam mudar. E se a Rússia romper o cessar-fogo? E se a Rússia quebrar as pessoas? O que você faz então? Eu entendo isso. O que você está dizendo? Ela está perguntando, e se a Rússia romper o cessar-fogo? E se acontecer alguma coisa? E se uma bomba cair na sua cabeça agora? Certo? E se eles romperem? Eu não sei. Eles romperam com Biden porque Biden eles não o respeitavam. Eles não respeitavam Obama. Eles me respeitam. Deixa eu te contar. Putin passou por muita coisa comigo. Ele passou por uma caça às bruxas falsas onde o usaram. E a Rússia. Rússia. Você já ouviu falar desse acordo? Isso foi uma farsa. Isso foi uma farsa. Hunter Biden, golpe do Joe Biden, Hillary Clinton, o traiçoeiro, Adam Schiff. Foi um golpe dos democratas. E ele teve que passar por isso. Ele realmente passou por isso. Nós não acabamos em uma guerra. E ele passou por isso. Ele foi acusado de todas essas coisas. Ele não teve nada a ver com isso. Saiu do banheiro do Hunter Biden. Saiu do quarto do Hunter Biden. Foi nojento. Então eles disseram, o laptop do inferno foi feito pela Rússia. Os 51 agentes, tudo isso foi um golpe. E ele teve que aguentar isso. Ele estava sendo acusado de todas essas coisas. Tudo que posso dizer é isso. Ele pode ter quebrado acordos com Obama e Bush, e pode ter quebrado com Biden. Ele fez, talvez ele tenha feito, eu não sei o que aconteceu, mas ele não quebrou os acordos comigo. Ele quer fazer um acordo, eu não sei se ele pode fazer um acordo. O problema é que eu te empoderei para ser um cara durão. E eu não acho que você seria um cara durão sem os Estados Unidos. E, seu povo é muito corajoso. Mas você vai fazer um acordo ou nós vamos sair. E se nós sairmos, você vai lutar até o fim. Eu não acho que vai ser bonito, mas você vai lutar até o fim. Mas você não tem as cartas. Mas uma vez que assinarmos esse acordo, você estará em uma posição muito melhor. Mas você não está agindo nada agradecido. E isso não é uma coisa legal. Vou ser honesto, isso não é uma coisa legal. Certo? Eu acho que já vimos o suficiente. O que você acha? Isso vai ser uma ótima televisão. Eu vou dizer isso. Vamos ver o que podemos fazer para juntar tudo. Obrigado, senhor. Agora isso que você recebe. Levantei ele e eu preciso das costas de... Vamos ver. Tudo bem. Pessoal, vamos lá. Espera, eu vou até a mesa. Ei, vamos lá. Pessoal, vamos lá. 3 horas. Agora, as últimas notícias da Casa Branca, onde o presidente Trump se encontrou com o presidente da Ucrânia, Zelensky. Vamos ouvir. Com os dois, você nunca teria um acordo. Você quer que eu diga coisas? Realmente, terríveis sobre o Putin e depois diga, oi, Vladimir, como estamos com o acordo? Isso não funciona assim. Eu não estou alinhado com o Putin. Eu não estou alinhado com ninguém. Eu estou alinhado com os Estados Unidos da América. E para o bem do mundo, eu estou alinhado com o mundo e eu quero resolver isso logo. Você vê o ódio que ele tem pelo Putin? É muito difícil para mim fazer um acordo com esse tipo de ódio. Ele tem um ódio tremendo e eu entendo isso. Mas eu posso te dizer que o outro lado também não está exatamente apaixonado por... Você sabe, ele
Ou então não é uma questão de alinhamento. Eu estou alinhado com o mundo. Eu quero que as coisas sejam resolvidas. Eu estou alinhado com a Europa. Eu quero ver se conseguimos resolver isso. Você quer que eu seja duro? Eu poderia ser mais duro do que qualquer ser humano que você já viu. Eu seria tão duro. Mas você nunca vai conseguir um acordo assim. É assim que acontecem. Mais uma pergunta. Eu vou responder a isso. Então, olha, por 4 anos nos Estados Unidos da América, tivemos um presidente que se levantou em conferências de imprensa e falou de forma dura sobre Vladimir Putin. E então o Putin invadiu a Ucrânia e destruiu uma parte significativa do país. O caminho para a paz e o caminho para a prosperidade talvez seja se envolver em diplomacia. Nós tentamos o caminho de Joe Biden de bater no peito e fingir que as palavras do presidente dos Estados Unidos importavam mais do que as ações do presidente dos Estados Unidos. O que faz da América um bom país? A América está se envolvendo em diplomacia. É isso que o presidente Trump está fazendo. Posso te perguntar? Claro, sim. Sim. Ok. Então, ele ocupou nossas partes, grandes partes da Ucrânia, partes do leste e a Crimeia. Então, ele ocupou em 2014. Então, durante muitos anos, não estou falando apenas sobre Biden, mas naquela época foi Obama. Depois o presidente Obama. Depois o presidente Trump. Depois o presidente Biden. Agora o presidente Trump. E que Deus abençoe. Agora o presidente Trump vai detê-lo. Mas durante 2014 ninguém o parou. Ele apenas ocupou e tomou. Ele matou pessoas. Você sabe qual é o contexto de 2015, 2014 e 2014? Sim, então, eu não estava aqui. Sim, isso mesmo. Sim, mas durante 2014 até 2022, a situação foi a mesma, com pessoas morrendo na linha de contato. Ninguém o parou. Você sabe disso. Tivemos conversas com ele, muitas conversas, minha conversa bilateral, e nós assinamos com ele, eu como um novo presidente. Em 2019, eu assinei com ele o acordo, eu assinei com ele, Macron e Merkel. Nós assinamos um cessar-fogo. Cessar-fogo. Todos eles me disseram que ele nunca vai embora. Nós assinamos com ele o contrato de gás. Contrato de gás. Sim, mas depois disso ele quebrou o cessar-fogo. Ele matou nosso povo e ele não trocou prisioneiros. Nós assinamos a troca de prisioneiros, mas ele não fez isso. Que tipo de diplomacia, JT, você está falando? O que você quer dizer? Estou falando sobre o tipo de diplomacia que vai acabar com a destruição do seu país. Mas se você... Presidente, com todo respeito, eu acho desrespeitoso da sua parte entrar no Salão Oval e tentar discutir isso na frente da mídia americana. Neste momento, vocês estão indo por aí, forçando recrutas a irem para a linha de frente porque vocês têm problemas de mão. Isso é muito importante. E talvez seja Putin compartilhando essa informação de que ele nos destruiu. Ele perdeu 700 mil pessoas. 700 mil soldados. Ele perdeu. Tudo. Sim, senhor. Presidente, mais uma. Obrigado, por favor. Pode ir em frente. Quando foi a última vez que você falou com o presidente Putin? E o que ele disse sobre isso? Há alguns dias. E o que ele te disse que te deu a certeza de que ele queria paz? Bem, é isso que eu faço. Toda a minha vida são negócios. Eu sei bem. E eu realmente... Eu o conheço há muito tempo. Eu lido com ele há muito tempo. Ele teve que exportar. O farsa da Rússia. Você sabe, Rússia. A Rússia foi uma farsa. Foi tudo culpa do Biden. Não teve nada a ver com ele. Então ele teve que suportar isso e ele conseguiu fazer isso. Eu acho que ele quer fazer um acordo e ele gostaria de ver isso terminado. É tudo o que eu faço. É isso que eu faço a minha vida toda. É isso que eu faço. Faço negócios. E eu estou no meio de uma bagunça. Porque isso é uma verdadeira bagunça. É uma situação muito perigosa. Se isso não for resolvido agora, não vai ser resolvido por um bom tempo. Então eu espero que vamos resolver isso. Atrás, por favor. Obrigado, senhor. Presidente, o primeiro-ministro Starmer afirmou repetidamente que seu governo acreditava na liberdade de expressão e não estava envolvido em censura. Mas o governo do país dele prende pessoas por memes e crimes de pensamento. E ainda mais preocupante é pressionar empresas americanas a censurar americanos em seu nome. Como ele pode ser um parceiro confiável e digno de confiança quando diz coisas que são demonstravelmente falsas sobre um assunto tão importante. Bem, nós realmente falamos com ele sobre isso ontem e achamos que eles foram muito, muito longe. JD foi muito firme nisso. Eu também.
Então é o Marco, e nós temos conversado com ele sobre isso. Marco, você gostaria de dizer algo sobre isso? Temos preocupações com a conduta de vários, especialmente a que afeta americanos. A fala americana online pode cair sob jurisdição britânica ou de outro país. Esse é um ponto que a vice-presidente fez em Munique, unindo-nos à Europa com valores compartilhados, como a liberdade de expressão. Então, se os americanos estão sendo ameaçados por isso, vamos precisar tomar medidas a esse respeito. George, na verdade é uma pergunta muito importante. Nós falamos sobre isso em detalhes com o primeiro-ministro, o secretário de Relações Exteriores e outros durante o almoço de ontem. Eu sei que o secretário de Comércio Lutnick fez um acompanhamento em reuniões privadas na noite passada. Isso é realmente importante. Acreditamos que os americanos têm o direito de expressar suas opiniões, mesmo que nós aqui na sala discordemos deles, eles têm o direito de expressar suas opiniões na praça pública, que muitas vezes é online hoje em dia. E vamos defender esse direito no que diz respeito às empresas americanas e aos cidadãos americanos com vigor, se necessário. Eu realmente acho que, sob a liderança do presidente, vamos encontrar um terreno comum com nossos amigos no Reino Unido sobre essa questão, mas ainda está por ver. O princípio que nos guiará é que acreditamos na liberdade de expressão neste país, e vamos lutar por isso para os cidadãos americanos. Sobre o acordo, há algum outro componente de petróleo e gás que seja livre? Um pouco. Vamos ver sobre o GNL, mas não estamos realmente procurando por isso tanto assim. Nós temos mais do que qualquer um no mundo de longe. Então, não estamos falando muito sobre isso, mas um pouco, eu acho. Que isso afeta também, mas na maior parte não. E, senhor, há algum acordo da Ucrânia para comprar GNL do EUA como parte do acordo? Ou isso está em discussão? Não precisamos disso. Senhor presidente, eu só queria te perguntar sobre... Você acabou de mencionar que falou com Vladimir Putin há alguns dias. Só para deixar claro, essa é uma nova ligação, não é aquele que você... Eu falei com ele em várias ocasiões. Ok. Como foi a última ligação? O que vocês discutiram? Como foi? Você está falando sério com essa pergunta? Só adoraria saber. Foi bem... Eu acho que vamos fechar um acordo sobre os minerais. Alguns desses minerais estão no leste da Ucrânia, perto das linhas de frente, em áreas que a Rússia... Muito obrigado. O presidente Putin deve retirar suas forças dessas áreas. Se você está... Há um poço no Jeová. Bem, vamos dar uma olhada no tempo. Temos uma área grande. É uma área muito grande de que estamos falando. Então vamos dar uma olhada, vou estudar isso e vou ver. E quem protegeria esses minerais, se forem de interesse do EUA, seria a Ucrânia. Eles serão protegidos? O acordo os protegerá. O acordo? Sim, estamos assinando um acordo. E se a Rússia tentar invadir ou ordenar ataques? Eu acabei de te dizer que não acho que isso vai acontecer. E se isso fosse acontecer, eu não faria um acordo se achasse que isso ia acontecer. Eu não faria um acordo. Você sabe que eles deveriam se concentrar na CNN, na sobrevivência. Em vez de me fazer essas perguntas ridículas, concentre-se em sobreviver. Porque a CNN tem ratings tão baixos, eu não acho que eles vão sobreviver. Vamos lá. Sim, por favor, vá em frente. Mais uma... Como eu já mencionei a Polônia esteve sob controle russo por décadas após a Segunda Guerra Mundial. Quando eu era criança, eu via os Estados Unidos não apenas como o país mais poderoso, o país mais rico do mundo, o país que tem uma música incrível, ótimos filmes, grandes carros potentes, mas também como uma força para a M. Bom, e agora estou conversando com meus amigos na Polônia, e eles estão preocupados que você se alinhe demais com... Qual é a sua mensagem ou morte? Bem, se eu não me alinhasse com os dois, você nunca teria um acordo. Você quer que eu diga coisas realmente terríveis sobre o Putin e depois diga: oi, Vladimir, como estamos com o acordo? Não funciona assim. Eu não estou alinhado com o Putin. Eu não estou alinhado com ninguém. Eu estou alinhado com os Estados Unidos da América. E para o bem do mundo, eu estou alinhado com o mundo. E eu quero resolver isso logo. Você vê o ódio que ele tem pelo Putin? É muito difícil para mim fazer um acordo com esse tipo de ódio. Ele tem um ódio tremendo e eu entendo isso. Mas eu posso te dizer que o outro lado também não está exatamente apaixonado por... Você sabe, ele... Ou então não é uma questão de alinhamento. Eu estou alinhado com o mundo. Eu quero que as coisas sejam resolvidas. Eu estou alinhado com a Europa. Eu quero ver se conseguimos resolver isso. Você quer que eu seja duro? Eu poderia ser mais duro do que qualquer ser humano que você já viu. Eu seria tão duro, mas você nunca vai conseguir um acordo assim.
Então é assim que as coisas são. Tudo bem. Mais uma pergunta. Sim, por favor. Eu quero responder a isso. Então, veja, por 4 anos nos Estados Unidos da América tivemos um presidente que se levantou em conferências de imprensa e falou de forma dura sobre Vladimir Putin. E então Putin invadiu a Ucrânia e destruiu uma parte significativa do país. O caminho para a paz e o caminho para a prosperidade talvez seja se envolver em diplomacia. Nós tentamos o caminho de Joe Biden de bater no peito e fingir que as palavras do presidente dos Estados Unidos importavam mais do que as ações do presidente dos Estados Unidos. O que faz da América um bom país é a América se envolver em diplomacia. É isso que o presidente Trump está fazendo. Posso te perguntar? Claro, sim. Sim. Certo, então, ele ocupou nossas partes, grandes partes da Ucrânia, partes do leste e a Crimeia. Então ele ocupou em 2014. Então, durante muitos anos, não estou falando apenas sobre Biden, mas naquela época foi Obama, depois o presidente Obama, depois o presidente Trump, depois o presidente Biden, agora o presidente Trump. E que Deus abençoe. Agora o presidente Trump vai detê-lo, mas durante 2014 ninguém o parou. Ele simplesmente ocupou e tomou, ele matou pessoas. Você sabe qual é o contato. 2015, 2014. 2014. Eu não estava aqui. Sim, mas durante 2014 até 2022. A situação foi a mesma, com pessoas morrendo na linha de contato. Ninguém o parou. Você sabe disso? Tivemos conversas com ele, muitas conversas, uma conversa bilateral. E nós assinamos com ele. Eu gosto de um novo presidente. Em 2019, eu assinei o acordo com ele. Eu assinei com ele Macron e Merkel. Nós assinamos um cessar-fogo. Todos eles me disseram que ele nunca vai embora. Nós assinamos com ele um contrato de gás. Contrato de gás. Sim. Mas depois disso, ele quebrou o cessar-fogo. Ele matou nosso povo e ele não trocou prisioneiros. Nós assinamos a troca de prisioneiros, mas ele não fez isso. Que tipo de diplomacia, Gil? Você está falando sobre o que você quer dizer? Estou falando sobre o tipo de diplomacia que vai acabar com a destruição do seu país. Presidente, senhor. Senhor presidente, com respeito, eu acho desrespeitoso da sua parte entrar no Salão Oval e tentar discutir isso na frente da mídia americana. Nesse momento, vocês estão indo por aí, forçando recrutas para as linhas de frente porque vocês têm problemas de mão de obra. Você deveria estar agradecendo ao presidente por tentar trazer isso para esta conferência. Você já esteve na Ucrânia para dizer quais problemas temos. Eu estive lá uma vez. Na verdade, eu estive lá. Na verdade, eu assisti e vi as histórias. E eu sei o que acontece. Você traz as pessoas, você as leva em uma turnê de propaganda. Senhor, presidente, você discorda que teve problemas em trazer pessoas para o seu exército e você acha que é respeitoso vir ao Salão Oval dos Estados Unidos da América e atacar a administração que está tentando prevenir a destruição do seu país? Muitas perguntas. Vamos começar do começo. Claro, primeiro de tudo, durante a guerra, todo mundo tem problemas, até você. Mas você tem um lindo oceano e não sente isso agora, mas você vai sentir no futuro. Deus abençoe. Você não sabe disso, Deus abençoe. Você não terá guerra. Não nos diga o que vamos sentir, estamos tentando resolver um problema. Não nos diga o que vamos sentir. Eu não estou te dizendo porque você não está em posição de ditar isso. Lembre-se disso. Você não está em posição para ditar o que vamos sentir. Nós vamos nos sentir muito bem. Nós vamos nos sentir muito bem e muito fortes. Você vai se sentir influenciado. Você não está em uma posição muito boa agora. Você permitiu estar em uma posição muito ruim. E ele acontece de estar certo sobre isso. Desde o começo da guerra. Você não está em boa posição. Você não tem as cartas agora com a gente. Você começa a ter cartas. Agora você não. Você está jogando, senhor? Irmão, eu gostaria de ver. Você está apostando com a vida de milhões de pessoas. Você está apostando com a Terceira Guerra Mundial. Você está apostando com a Terceira Guerra Mundial. E o que você está fazendo é muito desrespeitoso com o país. Este país, eu gastei muito mais do que muitas pessoas disseram que eu deveria. Você já disse obrigado uma vez, muitas vezes? Não, mesmo hoje, você disse obrigado. Você foi para a Pensilvânia e fez campanha para a oposição em outubro. Ofereça algumas palavras de apreço pelos Estados Unidos da América e pelo presidente que está tentando salvar seu país. Por favor.
Você acha que se você falar muito alto sobre a guerra... Ele não está falando alto. Ele não está falando alto. Seu país está em grandes problemas. Posso ter um... Não. Você falou muito... Seu país está em grandes problemas. Eu sei que você não está ganhando. Você não está ganhando isso. Você tem uma boa chance de sair bem por nossa causa, Senhor. Presidente, estão ficando em nosso país, permanecendo fortes. Desde o começo da guerra estivemos sozinhos e somos gratos. Eu disse obrigado. Você não esteve sozinho neste gabinete. Nós te demos, através deste presidente estúpido, 350 bilhões em equipamentos militares. E vocês, homens, são corajosos, mas eles tiveram que usar nosso exército. Se você não tivesse nosso equipamento militar, essa guerra teria acabado em 2 semanas. Em 3 dias. Eu ouvi isso do Putin em 3 dias. Isso é algo que talvez aconteça em menos de 2 semanas. Claro, sim. Vai ser uma coisa muito difícil de fazer negócios assim, eu te digo. Obrigado. Eu disse muitas vezes ao povo americano, exceto que há desacordos, e vamos discutir esses desacordos, em vez de tentar resolvê-los na mídia americana. Quando você está errado, nós sabemos que você está errado. Mas você vê, eu acho que é bom para o povo americano ver o que está acontecendo aqui. Eu acho que é muito importante. É por isso que eu mantive isso por tanto tempo. Você tem que ser grato por não ter os carros. Você está enterrado aí. As pessoas estão morrendo. Você está com poucos soldados. Escute, você está com poucos soldados. Seria uma coisa muito boa. E então você nos diz, eu não quero um cessar-fogo. Eu não quero um cessar-fogo. Eu quero ir e eu queria isso. Olha, se você conseguisse um cessar-fogo agora, eu te digo, você aceitaria para que as balas parassem de voar e seus homens parassem de morrer. Claro. Claro que queremos parar a guerra. Você não quer um cessar-fogo, mas eu te disse, eu quero um cessar-fogo, porque você conseguirá um cessar-fogo mais rápido do que um diploma. Pergunte ao nosso povo sobre o cessar-fogo. O que eles acham que foi isso? Isso não foi comigo. Isso foi com um cara chamado Biden, que não era uma pessoa inteligente. Isso foi com Obama. Era seu presidente, com licença. Isso foi com Obama. Quem te deu os Lincolns e eu te dei os Javelins. Sim. Eu te dei os Javelins para derrubar todos aqueles tanques. Obama te deu lençóis. Na verdade, a declaração é que Obama deu lençóis e Trump deu Javelins. Você precisa ser mais grato. Porque deixa eu te dizer, você não tem as cartas. Com a gente você tem as cartas, mas sem a gente você não tem nenhuma carta. Vai ser um acordo difícil de fazer, porque as atitudes precisam mudar. What are you saying? She's asking what if Russia breaks the ceasefire? What if anything? What if a bomb drops on your head right now? O que você está dizendo? Ela está perguntando, e se a Rússia quebrar o cessar-fogo? E se acontecer alguma coisa? E se uma bomba cair na sua cabeça agora? Certo, e se eles quebrarem, eu não sei. Eles quebraram com Biden porque Biden não o respeitou. Eles não respeitavam o Obama. Eles me respeitam. Deixa eu te contar, Putin passou por muita coisa comigo. Ele passou por uma caça às bruxas falsa, onde usaram... E Rússia. Rússia. Você já ouviu falar desse acordo? Aquilo era falso. Aquilo era uma fraude falsa do Hunter Biden, do Joe Biden, da Hillary Clinton, do Adam Schiff, trapaceiro. Foi uma fraude dos democratas. E ele teve que passar por isso. E ele realmente passou por isso. Nós não acabamos em uma guerra. E ele passou por isso. Ele foi acusado de todas essas coisas. Ele não teve nada a ver com isso. Saiu do banheiro do Hunter Biden. Saiu do quarto do Hunter Biden. Foi nojento. E então eles disseram, o laptop do inferno foi feito pela Rússia. Os 51 agentes, tudo aquilo foi uma fraude. E ele teve que aguentar isso. Ele estava sendo acusado de todas aquelas coisas. Tudo que posso dizer é que ele pode ter quebrado acordos com o Obama e o Bush, e ele pode ter quebrado com o Biden. Ele fez, talvez ele não tenha feito. Eu não sei o que aconteceu, mas ele não quebrou comigo. Ele quer fazer um acordo, eu não sei se você consegue fazer um acordo. O problema é que eu te empoderei para ser um cara durão. E eu não acho que você seria um cara durão sem os Estados Unidos. E seu povo é muito corajoso. Mas você vai fazer um acordo ou nós vamos sair? E se nós sairmos, você vai ter que lutar. Eu não acho que vai ser bonito, mas você vai ter que lutar.
mas você não tem as cartas. Mas uma vez que assinarmos esse acordo, você estará em uma posição muito melhor. Mas você não está agindo nada agradecido. Isso não é uma coisa legal. Vou ser honesto, isso não é uma coisa legal. Tudo bem. Eu acho que já vimos o suficiente. O que você acha? Hein? Isso vai ser uma ótima televisão. Eu vou dizer isso. Tudo bem. Vamos ver o que podemos fazer para juntar isso. Obrigado. Obrigado. Após a invasão russa da Ucrânia, o seu antecessor enviou tropas adicionais para a Europa Oriental, incluindo a Polônia, meu país. Você está comprometido em manter essas tropas no flanco leste da OTAN no futuro? Estou muito comprometido com a Polônia. Eu acho que a Polônia realmente se destacou e fez um ótimo trabalho para a OTAN. Eles, como você sabe, pagaram mais do que precisavam. Eles são um dos melhores grupos de pessoas que eu já conheci.